Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aí a mais uma live de matemática e vamos dar início à nossa brincadeira de hoje à tarde. Nós encerramos o nosso conteúdo anterior e hoje nós estaremos trabalhando um novo conteúdo que é justamente probabilidade. Vimos a análise combinatória, tá certo? Na sexta-feira eu já comecei a conversar com alguns coleguinhas, algumas turminhas, quem entrou lá no nosso encontro da sexta, e eu dei início, certo, sobre o que é probabilidade. Hoje eu faço uma revisãozinha rápida, me aprofundo um pouco mais e resolvo algumas questões para a gente iniciar o nosso conteúdo, tá certo, pessoal? Então, iniciaremos agora nosso assunto. Vamos lá. Eu vou convidar aqui a minha produção para fazer a leitura para vocês do início do nosso conteúdo sobre o que é probabilidade, tá certo? Ela vai dizer o que é probabilidade e a gente vai dar a nossa continuidade. Deixa eu só chamar ali minha produção. O estudo da probabilidade vem da necessidade de, em certas situações, prevemos a possibilidade de uma ocorrência de determinados fatos. Normalmente, a primeira ideia que nos vem à mente é a da sua utilização em jogos, mas podemos utilizá-lo em muitas outras áreas. É necessário nos apropriar de alguns conceitos básicos. Bom, pessoal, minha produção leu para vocês o que é a probabilidade, tá certo? E a gente vai só recapitular, só dar alguns exemplos sobre a aplicação. Então, quando você fala em probabilidade, as pessoas pensam logo em jogos. Por quê? Porque a probabilidade de alguma coisa acontecer é uma estimativa que a gente faz, certo? Quantos por cento de chance tem de alguma situação acontecer de acordo com a nossa necessidade? Então, uma probabilidade, um cálculo de probabilidade, na sua maioria das vezes, para não dizer sempre, né? Mas na sua maioria das vezes, ele é um cálculo que a gente não tem a certeza, tá certo, do que vai acontecer. A gente sabe como vai chegar o resultado, a gente até sabe quais são os possíveis resultados finais, porém a gente não tem a certeza de quando aquilo vai se aplicar. Então, quando a gente pergunta quais são as aplicações das questões de probabilidade, a gente pode perguntar o seguinte: produção, vem cá, uma moeda. Quando a gente pega uma simples moedinha que joga para o alto, você não sabe se vai dar cara ou se vai dar coroa. Você joga para cima, pegou, mas não sabe qual é a resposta. Pode ser que dê cara, pode, mas também pode ser que dê coroa. Então a gente não tem uma resposta exata do que vai acontecer. Segura aí, produção.
Quando a gente joga um dado, quando a gente pega um dado comum, aquele que é composto de 6 faces, onde em cada face você tem uma numeração, tá certo? Então, basicamente, os dados mais comuns, ele é numerado de 1 a 6. Então, você tem em uma das faces o número 1, depois o número 2, ou o número 3, ou o número 4, ou o número 5, ou o número 6. Mas você não tem a certeza de qual dos números vai cair voltado para cima. Eu sei que vai ser um daqueles, mas a certeza eu não tenho. Quando você, por exemplo, pega uma questão que fala sobre os naipes de um baralho. Os naipes de um baralho são quais? Quais? Copas, espadas, paus e ouros, tá certo? Então, é necessário que você tenha um bom conhecimento de mundo para que você possa trabalhar e resolver bem as suas questões de probabilidade. Eu estava conversando com os meninos essa semana e estava dizendo o seguinte: eu adoro as questões de probabilidade porque ela pode cobrar conhecimento sobre qualquer área, tá certo? Deixa eu fechar aqui que o som está atrapalhando um pouquinho. Pronto. Então eu gosto das questões de probabilidade porque ela pode me cobrar qualquer área. Conhecimento de mundo, conhecimento do dia a dia, pode cobrar coisas que eu não conheço, de geografia, tá certo? De história. E eu também não gosto de probabilidade justamente pelo mesmo motivo, porque podem me cobrar coisas que eu não conheço, tá certo? Então é muito bom e é muito ruim. Eu fico na parte do muito bom, porque você precisa ter um vasto conhecimento de mundo para que você possa resolver as questões de probabilidade, raciocínio lógico, tá certo? Nem sempre vai cair somente coisas de matemática, tá certo? Vai vir questões, vai vir problemas que você precise, às vezes, aplicar outro conteúdo para poder depois calcular a probabilidade, tá certo? A gente vai utilizar bastante a ideia de análise combinatória do conteúdo anterior que a gente viu, tá certo? Então, é super importante que você abra a sua mente, abra o seu coração, tá certo? Porque para a probabilidade vai vir coisas que você conhece e também vai vir coisas que você não conhece. Mas nada é impossível. Tudo vai ser possível de se resolver, tá certo? Então a gente viu também que para você começar a entender probabilidade, é necessário que você saiba 3 conceitos básicos, tá certo? Então, o primeiro conceito: o que é um experimento aleatório? O segundo conceito: o que é o espaço amostral? E o terceiro conceito: o que é um evento? Então, para que você comece a entender, certo, como se calcula a probabilidade em um determinado problema, é necessário que você domine bem, tá certo, esses 3 conceitos. Que você saiba o que é um experimento aleatório, que você saiba o que é o espaço amostral de um problema e que você consiga identificar o evento que aquele problema permite, tá certo, que aquele problema quer que você resolva. Todos vocês já receberam aí uma fichinha que eu mandei lá no grupo pelo Classroom, tá certo? Se você aí, colega, que está assistindo a minha aula e não tem esse material, chama lá no meu direct, tá certo? Lá no meu Instagram, que eu mando para você o arquivo, beleza? Tá certo? Então vamos lá. A ideia, a definição do que é experimento aleatório, espaço amostral e evento, minha produção vai ler para você. Vem cá, produção, dá uma leitura ali. O que é experimento aleatório? Será todo problema onde não podemos saber ao certo qual o seu resultado. O que é espaço amostral? Será o conjunto com todas as prováveis soluções para o experimento realizado. E o que é o evento de um problema? Será a possibilidade do espaço amostral que me sejam favoráveis. Ótimo, obrigado, produção. Então a produção, ela me fez ter uma ideia. Pessoal, quando você aposta no jogo de dados, tá certo? Você vai pegar um dado, vai fazer
chacoalhamento dele, jogou esse dado e você diz, vai dar um número par, ou vai dar um número 3, tá certo? Você escolhe, tá certo? Nesse probleminha, você consegue identificar quais são as 3 situações. Vamos lá. Experimento aleatório é todo experimento que você não tem certeza de qual é o seu resultado. Você até sabe quais podem ser as suas respostas, mas certeza de qual é o resultado, não. Então, o exemplo mais fácil que eu posso dar para vocês é quando você lança uma moeda. Você jogou uma moeda para cima, você sabe que ao cair, ou vai ser cara, ou vai ser coroa. Agora, a certeza do que vai dar, eu não tenho. Quando você lança um dado, você sabe que vai dar um número que vai ser de 1 a 6. Mas a certeza de qual deles vai cair, não. A não ser que seja um dado viciado. Oxente, Edilson, viciado dado viciado, ou equipamento viciado, ou um jogo viciado, é aquele jogo que tem mutreta, é aquele jogo que de algum jeito a pessoa já sabe qual vai ser o resultado que vai ter, tá certo? Então, minha gente, quando vocês forem jogar, por favor, não viciem os seus dados, para ter todas as chances iguais de acontecer, tá certo? Então, experimento aleatório é aquele experimento em que eu até sei quais são as respostas, mas eu não sei exatamente qual é. Tem uma dúvida aí, qual é, produção? Vai ficar salva essa aula no YouTube? Vamos lá! Eu tô com um probleminha, a dúvida é se vai ficar salva no YouTube. As minhas primeiras lives, quando eu encerrava o vídeo, eu conseguia salvar no meu celular, tá certo? E dele eu postava pro YouTube, lá pro meu canal. As 2 últimas lives, quando eu encerrei a transmissão e fui tentar salvar pro celular, ela não ficou salva. Aí eu não tive como colocar no YouTube. Mas, se isso acontecer e eu não conseguir mandar no YouTube, eu deixo salvo no IGTV. Então depois você pode acessar e observar e assistir a aula toda aqui pelo Instagram da Ed, tá certo? Se eu não conseguir botar no YouTube, fica no IGTV e você consegue assistir. Eu deixo lá nos stories. Nos stories não, naquele que fica lá, os quadradinhos para sempre. Não é aquele que apaga com um dia, não. É no IGTV, né? Que fica salvo. Pronto. Então, pessoal, espaço amostral. Quando a gente fala em espaço amostral de um problema, é justamente todas as possíveis soluções que aquele problema pode ter. Se eu pegar... Oi. E quando os itens não tiverem as mesmas chances de acontecer, o que faz? Quando os itens não tiverem as mesmas chances de acontecer, na hora de efetuar o cálculo, o número vai ser diferente, tá certo? Nem se preocupe que a gente vai chegar. Hoje é a primeira aula, Hoje eu estou dizendo o que é probabilidade, o que é experimento aleatório. Nem se preocupe que essa parte vai chegar, tá certo? O bom de análise não. O bom das questões de probabilidade é que se existe uma infinidade de questões para resolver. Tá certo? Então, nem se preocupe, vai ter muitas aí pra gente ver ainda daqui pra frente. Então, como eu estava falando, tá, pessoal? Espaço amostral são todas as possíveis respostas que um problema pode ter. Se eu pegar o exemplo clássico da moeda, se eu jogar uma moeda para cima, quando cair vai ser ou cara ou coroa. Se eu jogar um dado, os resultados possíveis vai ser de 1 a 6, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Se eu pedir os naipes de um baralho, eu tenho 4, tá certo? Se eu pedir os 5 primeiros números primos, então eu tenho 2, 3, 5, 7 e 11. Então, quando se fala em espaço amostral, são todas as possíveis respostas que o experimento aleatório tem. Se eu trouxer isso para uma questão, eu posso dizer a você o seguinte: experimento aleatório é a pergunta do problema. É o problema que é criado para você resolver. É o enunciado da questão. É o experimento aleatório. Tá certo? Espaço amostral são todas as possíveis respostas que aquele enunciado vai ter.
todos os prováveis resultados que aquele enunciado vai ter. Por que você vai precisar de todos esses prováveis resultados? Porque na hora de calcular a probabilidade, você precisa saber aquilo que você quer que aconteça e todos os possíveis resultados, que no caso é o espaço amostral, tá? E evento é justamente a pergunta da questão, é justamente o que eu quero que aconteça, tá certo? Então, quando você se deparar com uma questão, com um enunciado, você vai identificar essas três situações da pergunta. Eu tenho o meu problema, eu tenho todas as respostas possíveis e eu tenho aquilo que aconteça. É aquilo que eu quero que aconteça. É aquilo que a pergunta da questão quer. Por que, Edilson, tu estás me dizendo isso? Porque na hora de calcular a probabilidade, para calcular a probabilidade de qualquer situação, basta que você faça a razão entre o evento e o espaço amostral. Pronto. Tem muita gente que acha que calcular uma probabilidade é muito difícil, mas não é, pessoal. É super simples. Para você calcular a probabilidade de qualquer situação e de qualquer problema que seja, basta que você divida o evento que você quer pelo espaço amostral. Só divida a parte pelo todo. O nome espaço amostral, o nome evento, você dá o que você quiser. Você pode dizer que é parte, você pode dizer que é todo. Quando a gente estava fazendo as lives de nutrição, Kaique, ele trouxe para a gente dois nomes diferentes, mas que a noção é a mesma. Então, a nomenclatura, o nome que você diz em evento e em espaço amostral, certo? Ele é independente, indifere. Agora, basta que você saiba que na hora de calcular a probabilidade, como é que calcula a probabilidade de alguma coisa acontecer? Simples. Pegue o evento que você quer que aconteça e divida pelo espaço amostral. Quando você montar essa razão, você vai encontrar a probabilidade na forma de fração, na forma de decimal ou na forma de porcentagem. É o que eu vou apagar o quadro para a gente falar desse nosso próxima etapa, da nossa próxima etapa, tá certo? Alguma dúvida, pessoal, até o momento, tá certo? Eu sei que vocês já querem perguntar coisas bem além, mas eu tenho que começar devagarzinho. Então, até o presente momento, é só saber que experimento aleatório é o problema, espaço amostral são todas as respostas possíveis e evento é aquilo que eu quero que aconteça. Assim que eu terminar de explicar, eu vou trazer exemplos para a gente fazer aqui, que fica mais fácil de entender. Alguma dúvida? Anota aí enquanto eu apago o quadro. Produção, alguém teve alguma dúvida? Sim. Professor, no material que o senhor enviou, a letra M está multiplicando a letra I. Já no quadro, o senhor não colocou a letra N. Faz alguma diferença? Nenhuma. É porque é o número. Essa letra M representa o número. A quantidade de pessoas, a quantidade de objetos, a quantidade de situações que existe no espaço amostral, o número do evento e o número do espaço amostral, tá certo? Por isso que eu estava dizendo que a maneira que se chama, a maneira que se escreve, ela é indiferente. O importante é que você memorize direitinho, que para calcular a probabilidade, basta que você pegue o evento dividido pelo espaço amostral. Aquilo que eu quero que aconteça
dividido por todas as respostas possíveis. Se você memorizar desse jeito, você ganhou a tarde de hoje, tá certo? Memorize. Probabilidade é só dividir o que eu quero que aconteça por todas as respostas possíveis. Agora, a dificuldade nas questões de probabilidade é você, por exemplo, encontrar aquilo que quer que aconteça, ou você encontrar quais são todas as respostas possíveis. É onde fica aí a grande dificuldade nas questões. Mas eu não vou me apegar às questões hoje não. Primeiro a gente vai trabalhar o conceito. Hoje a gente trabalha o conceito, nas outras lives a gente vai trabalhar a resolução, tá certo? As técnicas para encontrar o espaço amostral, as técnicas para encontrar o evento que eu quero, ok? Então, ó, como eu coloquei aqui agora, a probabilidade em qualquer situação, basta que você divida o evento pelo espaço amostral, só. Essa probabilidade, certo? Lá no SSA, essa probabilidade lá no Enem, essa probabilidade em questões de concurso, que cai bastante, você vai encontrar nas alternativas de três maneiras. Ou ela vai estar na forma de fração, ou ela vai estar na forma de decimal, ou ela vai estar na forma de porcentagem. Probabilidade é muito comum que se utilize porcentagem. A probabilidade de chover hoje é de 60%. A probabilidade de uma coisa acontecer é de 20%. Então é muito comum que se use porcentagem, tá certo? Mas qualquer uma das três maneiras que você encontrar na questão, nas alternativas, vai estar correta, beleza? É só uma questão de transformação. Então, pessoal, para que você entenda um pouquinho sobre o valor da probabilidade, a probabilidade de qualquer situação sempre vai estar entre 0 e 1. Por que eu digo que a probabilidade sempre vai ser maior ou igual a 0 ou menor ou igual a 1? Eu digo, pessoal, que a probabilidade de uma situação ocorrer, ela é 0 quando o evento ele é impossível, quando não tem chance de acontecer, tá certo? Por exemplo, qual é a probabilidade de amanhã de manhã ter aula lá na escola? 0. É impossível, pessoal. Estamos num período de isolamento social. Então, a partir de uma data que foi determinada até uma data que a gente ainda não sabe quando, estamos tendo os nossos encontros à distância. Então, a probabilidade de amanhã termos aula lá na nossa escola é 0. É impossível. Da mesma forma que eu posso perguntar a vocês qual é a probabilidade, deixa eu ver, uma pergunta assim que é certa. Produção, quer dar uma sugestão? Agora eu esqueci. Não? E que vai acontecer? Sim. Pode acontecer. De que tem certeza que vai acontecer. Um dia tá nublado, tá bem frio e pode chover. Pode chover. Ter nuvens bem carregadas. Já tá caindo gotículas. Você já tá sentindo qual é a probabilidade de chover? 100%. É certo. Tá bem? Agora, utiliza-se muito a questão da probabilidade em meteorologia, tá certo? Que é justamente para você saber as chances, as possibilidades, tá bem? Então, a gente sabe que, geralmente, quando se tem previsões meteorológicas, a probabilidade ela se aproxima do certo, mas não dá o 100% de certeza, tá bem? Então, olha, eu digo que a probabilidade vai ser sempre um número que vai estar entre 0 e 1. 1 é quando o evento é certo, é 100% de chance de acontecer. 0 quando o evento é impossível, é 0% de chance de acontecer. Então, todo número que você tiver nesse meio, entre 0 e 1, 0, alguma coisa, 0,10, 0,25, 0,388888888, todo número que você encontrar nesse meio aqui, tá certo? Você vai ter uma porcentagem que é correspondente. Então, para finalizar esse bloquinho aqui, para memorizar bem, para fixar bem, tá certo? Probabilidade é só pegar o evento e dividir pelo espaço amostral. A probabilidade sempre vai estar entre 0 e 1, tá certo? Vamos agora para os exemplos. Vamos fixar
fato o que eu falei hoje, para você memorizar melhor. Produção, até o momento alguma dúvida? Ok? Pessoal, alguma dúvida, algum comentário, por gentileza, faça aí. É o tempo de eu apagar o quadro e a gente vir para o nosso exemplo. Produção, preste atenção se tem alguma dúvida. Tá não, produção. Tá jogando bola. Nenhuma dúvida, pessoal. Tudo tranquilo. Podemos continuar. Olha, ainda na nossa ficha, tá certo? Aqui de lado agora você tem um bloco de questões que é fixando. Ou seja, você vai ter o primeiro contato em como se calcula a probabilidade em algumas situações. As primeiras questões não têm alternativas, é para o nosso treino, e as outras questões vai ser um pouquinho mais difíceis, digamos assim. Depois que a gente terminar esse bloquinho de treino, a gente começa com questões e aplicações que já caíram no Enem de probabilidade, e em seguida questões e aplicações que já caíram no SSA de probabilidade, tá certo? Então tá uma fichinha bem legal, bem recheada, para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa estudar direitinho. Ah, sim, outra coisa, existe probabilidade condicional, existe a probabilidade da união de dois eventos, existe a probabilidade da intersecção dos dois eventos. Nem se preocupe que mais para frente a gente vai detalhar essas situações, tá certo? Hoje eu quero que você fixe a essência, o conceito. Se você entendeu o conceito, a essência, para mim já está ótimo, ok? Então vamos aí para a nossa primeira questão. Vamos lá, produção. Primeira questão, ela diz o seguinte: um dado é lançado. Qual é a probabilidade de obtermos um número divisor de 6? Obrigado, produção. Meu problema, meu experimento aleatório é justamente o lançamento de um dado. Então, quando você faz o lançamento de um dado, a primeira coisa que você tem que se perguntar na primeira questão é justamente qual é o espaço amostral do lançamento de um dado. Qual é o espaço amostral do lançamento de um dado? Ou seja, se pergunte aí quais são todas as respostas possíveis quando você jogar um dado. Vamos dizendo aí: 2, 3, 4, 5, 6. Então, o meu espaço amostral, todas as respostas possíveis de quando a gente lança um dado são essas daqui. Aí você vai para a pergunta do problema, ou seja, qual é o evento do problema. O evento do problema, a pergunta da questão, é justamente que o número encontrado seja um número divisor de 6. Divisor de 6. Divisor de 6. Ô pessoal, vocês lembram o que são múltiplos, o que são divisores, o que são números primos, o que são quadrados perfeitos, cubo perfeito, os topobadoc que você aprende lá na quinta série, lá atrás no primário, você aprende isso tudinho, tá certo? Então, uma questão pode pedir qualquer coisa. Essa é a parte boa e essa é a parte ruim, tá certo? Vai buscar da tua memória algo que estava lá atrás, que é justamente agora o que são divisores de um número. Divisores de um número são todos os valores pelo qual aquele número pode ser dividido. Ou seja, 6 pode ser dividido por 1, pode ser dividido por 2, pode ser dividido por 3 e pode ser dividido por 6. Tá certo? Sempre começa com 1, sempre termina com ele mesmo. Sempre começa com 1, sempre termina com ele mesmo. Se falar em divisores, lembre-se dessa regrinha. Começa com 1, termina com ele mesmo. Então tá aqui. Os divisores de 6 é 1, 2, 3 e 6. Então no meu problema, eu identifiquei qual é o espaço amostral e qual é o evento. Tá certo? Se você identificou o que é evento,
que é espaço amostral, como é que a gente calcula a probabilidade, pessoal? A probabilidade é só pegar o evento. O meu evento, ele tem quantos valores aqui, ó? 1, 2, 3, 4. Então, o meu evento, ele é composto de 4 situações, de um total de 6, tá certo? Então, a probabilidade é só você pegar o evento e dividir pelo espaço amostral. Aquilo que eu quero, pessoal, eu quero que seja divisor de 6. Tá aqui, ó. São 4 valores que são divisores de 6, tá certo? Ah, mas o espaço amostral, todas as respostas seriam quantas? Seriam 6. Então, a minha probabilidade é de 4/6. Pronto, acabou. 4/6, essa é a probabilidade. Ô Edilson, mas tu me dissesse que pode ir para número decimal. Tu me dissesse que pode ir para porcentagem. Me lembra aí como é que eu faço. Povo, toda vez que for uma fração e essa fração ela poder ser simplificada, você vai simplificar. Aqui, ó, por 2 por 2. Então a probabilidade ela é de 2/3. Ou seja, a cada 3 números do meu problema, 2 pode respeitar aquilo que eu quero. Olha, Nilson, mas quando eu chego em 2/3, não dá mais para simplificar. Aí você vai ter que dividir. Se você dividir 2 por 3, tu vai se ligar que essa divisão não dá para acontecer. Vai precisar colocar um 0 e uma vírgula, né? Então 0, como está no começo, 0, 20 dividido por 3 dá 6, porque 6 vezes 3 dá 18 e sobra 2. Ah, Edilson, então toda vez eu vou ficar colocando 0 e vai dando 6. Vai sobrar 2, vou colocar 0, vai dar 6. Então aqui eu encontro uma dízima periódica, tá certo? Então a fração 2/3 gera para mim 0,66666 e por aí lá vai. Deixa eu só apagar aqui para finalizar. Pessoal, vocês lembram como é que transforma um número decimal em porcentagem? Lembra? É só pular 2 casas decimais. Pula 2 casas decimais, a vírgula vai vir para cá, ó. Então você terá 66,6666%. Professor, posso arredondar? Claro que pode. Claro que você pode arredondar. Lembre da regra de arredondamento. Se o número tiver entre 0 e 4, você esquece os outros e deixa como está. Se o número tiver entre 5 e 9, você esquece os outros e aumenta uma unidade. Ou seja, isso vai ser aproximadamente 66,7%. Então, no lançamento de um dado, a probabilidade de cair um número que seja divisor de 6 é de 66,7%. Posso arredondar para 67%? Pode, tá certo? Tudo depende de como você vai encontrar nas alternativas. E aqui eu tive a questão mais simples que eu pude trazer para vocês para explicar e para lhe mostrar a aplicação, certo, do conceito de probabilidade. O conceito de probabilidade. Como é que eu calculo a probabilidade? Eu pego o evento que eu quero, divido pelo espaço amostral. Eu pego aquilo que eu quero e divido por todas as respostas possíveis do meu problema. Tá certo? Alguma dúvida, pessoal? Comenta aí se tem alguma dúvida, porque aí eu vou para a próxima questão e a gente já vai ver uma outra aplicação, certo? Do conceito de probabilidade. E aí, comenta, deixa eu dar uma olhadinha. Produção, pega uma minha para roubar.
pessoal, a questão 2, ela traz para você um outro exemplo. Oi, teve dúvida? Não, ele falou, cheguei meia hora atrasado. Tem como dar uma breve explicação de tudo, dar um resumo? Tem como dar um resumo, sim. Calcular a probabilidade. Pega o evento, divida pelo espaço amostral. Esse é o resumo de tudo que eu falei hoje. Para calcular a probabilidade em qualquer situação, basta que você pegue aquilo que o problema quer e divida por todas as respostas possíveis. Tá certo? Que aquele problema tem, obviamente. Quais são todas as respostas possíveis que o meu problema dá? O que é que eu estou querendo naquela questão? Então você vai pegar isso aí, pega o que você quer, divida por todas as respostas possíveis e aí você vai ter a probabilidade. Lembrando que essa probabilidade pode ser dada... Eita, já apaguei. Lembrando que essa probabilidade pode ser dada em fração, ou em número decimal, ou em porcentagem. Tá certo? E o grande segredo, pessoal, o grande segredo desse assunto de probabilidade chama-se interpretação. Você tem que interpretar bem para tentar entender como chegar no evento e como chegar no espaço amostral. O segredo de probabilidade é o espaço amostral. Ou seja, são todas as respostas possíveis que o meu problema pode ter. Esse é o segredo, tá certo? Vou começar agora a questão 2. Oi, qual é a pergunta? Vai ficar no IGTV? Se vai ficar no IGTV? Se quando eu terminar a live eu conseguir salvar no celular, eu coloco no YouTube. Se quando eu terminar a live eu não conseguir salvar no celular, eu deixo no IGTV. De todo jeito ela fica salva. Ou no YouTube ou no IGTV. Beleza? Questão 2. A questão 2, ela diz o seguinte. Uma moeda é lançada 3 vezes. Qual é a probabilidade de obtermos ao menos uma coroa? Vamos lá. Obrigado, produção. Uma moeda é lançada 3 vezes. Uma moeda é lançada 3 vezes. O lançamento de 3 moedas. Uma moeda é lançada 3... Ô, produção, me arruma uma moeda aí, para gente fazer um teste aqui. Arrumei 3. Ó, produção me conseguiu aqui 3 moedas para a gente brincar. 3 moedas. Pessoal, se você fizer um lançamento de 3 moedas, ou se você pegar uma moeda e lançar 3 vezes, você precisa ver quais são todas as combinações de resultado possíveis que você pode ter. Pode ser que dê aqui, ó, cara. Cadê? Pode ser que dê cara, cara e cara. Oi. Meu espaço amostral é 8. Só um minutinho. Meu espaço amostral é 8. Não sei se ela tá falando. O seu é 8. É 8? Eu acho que ela tá perguntando a questão dele. O amigo que está dizendo que vai dar grau, que ganha mais, com certeza, meu irmão. Pode ser que você faça boas apresentações, ganhe muito dinheiro dando grau por aí, tá certo? Eu, como não sei dar o grau, então eu prefiro resolver as questões de matemática. Sim, a coleguinha que disse que o espaço amostral é 8, perfeito, tá? Corretíssimo. Então, como eu estava dizendo, você vai ter que ver todas as combinações de resultados possíveis que você pode encontrar. Então, se vai dar cara, cara, coroa, se vai dar coroa, cara, cara, se vai dar 3 caras, se vai ser 3 coroas, se vai ser 2 caras e uma coroa, ou 2 coroas e uma cara, tá certo? Então, você precisa ver quais são todas as combinações possíveis no lançamento de 3 moedas, tá certo? Vamos agora detalhar um pouquinho, discutir um pouquinho como é que a gente faz para encontrar esse espaço amostral. Então a minha pessoa diz assim, olha Deus, se eu lançar uma moeda, eu vou ter o cara ou coroa. Eu tenho 2 respostas possíveis. Mas se eu lançar 2 moedas, eu vou ter cara ou coroa na outra moeda, ou no segundo lançamento. E se eu fizer o terceiro lançamento, eu vou ter cara ou coroa
de novo. Então, como eu preciso fazer o lançamento 3 vezes dessa moeda, tá certo? Como eu preciso fazer 3 vezes o lançamento, então eu utilizo o conhecimento do assunto anterior, tá certo? De análise combinatória. Olha, primeira moeda, segunda moeda, terceira moeda. Pessoal, a primeira moeda tem quantas respostas possíveis? 2, ou cara ou coroa. A segunda moeda tem quantas respostas possíveis? Mais 2, ou cara ou coroa de novo no segundo lançamento. E no terceiro lançamento eu posso encontrar quantas respostas possíveis? 2. Mais duas respostas. Então, pelo princípio fundamental da contagem, olha, assunto anterior. Pelo princípio fundamental da contagem, você multiplica o total de possibilidades de cada lançamento. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, 8 é o meu espaço amostral. Tá certo? 8 é o meu espaço amostral. São todas as combinações possíveis quando você faz o lançamento de uma moeda 3 vezes. Ou o lançamento de 3 moedas, ou vai derrubar. Ou o lançamento de 3 moedas, ou pegar uma moeda e lançar 3 vezes. Tá certo, pessoal? Mas aí eu posso perguntar a você o seguinte. Você me disse que era 8. Eu queria mostrar a vocês quais são as 8. É obrigatório mostrar? Não, não é obrigatório. Mas para que você entenda, fica bem mais fácil se você ver. Então, se eu pegar aqui uma moeda e fazer o lançamento, pode ser que a combinação seja cara, cara, cara. Ó, joguei a primeira, deu cara. Joguei a segunda, deu cara. Joguei a terceira, deu cara. Mas poderia ser que desse cara, cara, coroa. Mas poderia ser que desse cara, coroa, cara. Ou poderia ser que fosse coroa, cara, cara. Ô Edilson, mas podia ser que desse 2 caras e uma coroa. Aliás, 2 coroas e uma cara. Ou poderia ser que fosse coroa, cara, coroa. Ou poderia ser que fosse cara, coroa, coroa. Ou poderia ser que fosse coroa, coroa, coroa. Então, se você observar aqui, são todas as combinações possíveis. Todas as combinações possíveis. Se você lançar uma moeda 3 vezes, pode ser ó, cara, 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 coroa. Cara, coroa, cara, coroa, cara, cara. Coroa, coroa, cara. Coroa, cara, coroa. Cara, coroa, coroa. Coroa, coroa, coroa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essas são todas as combinações possíveis. Tá certo, pessoal? Então veja, você pode encontrar o espaço amostral utilizando somente a análise combinatória, ou você pode encontrar o espaço amostral fazendo as combinações. A maneira que você achar melhor vai dar a resposta correta. Agora eu digo, né? Se você quiser fazer assim e for para lançar 15 moedas, e for para lançar 20 moedas, imagina o trabalho que tu vai ter para fazer isso aqui. Acaba a hora da prova e tu não termina a questão. Então é super importante você dominar, tá certo? O assunto anterior, a parte de análise combinatória, porque vai adiantar para você. Então, como eu estava dizendo, né? O meu problema, ele quer que eu lance uma moeda 3 vezes e eu quero saber qual é a probabilidade de obter ao menos uma coroa. Pessoal, interprete esse pedacinho aí. Obter ao menos uma coroa, ou seja, pelo menos uma coroa. Olha para as minhas combinações possíveis. Onde é que tem pelo menos uma coroa? Aqui, ó, pelo menos uma. Aqui também tem, ó. Aqui tem pelo menos uma. Aqui também tem, ó, pelo menos uma. Eita, aqui tem 2. Deixa eu te perguntar uma coisa. Onde tem 2, tem pelo menos uma? Óbvio que tem. Se tiver 2, tem pelo menos uma. Aqui tem 2 coroas também, olha. Pelo menos uma tem.
Pelo menos uma tem e pelo menos uma tem. Onde tiver 3 coroas tem pelo menos uma. Tá certo? Então você vai observar o seguinte. Das 8 respostas possíveis, 7 tem pelo menos uma coroa. Então, na hora de calcular essa probabilidade, você só precisa dizer o quê? Ora, a probabilidade é só pegar o evento e dividir pelo espaço amostral. Então, a probabilidade vai ser 7 situações de um total de 8. O meu evento acontece em 7 possibilidades, de um total de 8. O evento são 7, o espaço amostral são 8. O que eu quero acontece em 7. O total de possibilidades é 8. Então, a probabilidade é de 7/8. Edilson, mas como tu mesmo tinha dito, se você pegar 7 e dividir por 8, você vai encontrar um número decimal. Eu vou só adiantar aqui que eu já fiz a divisão. Deixa eu só adiantar aqui pra gente, tá? Se você pegar 7 e dividir por 8, o valor que você encontra, 0,875. É um número decimal exato. Se é um número decimal exato, ótimo, não precisa de arredondamento, tá? Então, a probabilidade é de 7/8, ou 0,875, ou, pessoal, só lembrando mais uma vez, transformar um número decimal em porcentagem é só pular 2 casas. Pulou com a vírgula aqui, ó, 2 casinhas. Qual é o número que você tem? 87,5%. Então, se você pegar uma moeda e lançar 3 vezes, a probabilidade de ter pelo menos uma coroa é de 87,5%. Tá certo? Então, aplicando o nosso conceito, lembre-se, hoje eu quero que você entenda o conceito de probabilidade. Para calcular uma probabilidade, é só você pegar o evento e dividir pelo espaço amostral. Evento é aquilo que eu quero. Espaço amostral, todas as respostas possíveis. Tá certo? Eu vou fazer mais 2 questões e as outras 2 eu deixo para vocês treinarem em casa. Tá certo? Vamos lá. Questão 3. Pessoal, alguma dúvida na questão 2? Alguma dúvida na questão 2? Algum comentário? Alguma situação? Vou para a questão 3, beleza? Questão 3 na tela. Lê para mim, produção, a questão 3. Peraí. Existem Oh, meu Deus, peraí. Em uma urna, Existem bolas enumeradas de 1 a 15. Qualquer uma delas possui a mesma chance de ser retirada. Determine a probabilidade de ser retirada uma das bolas com um número par e múltiplo de 3. Questão 3. Questão 3. Em uma urna contém bolas enumeradas de 1 a 15. Qualquer uma delas possui a mesma chance de ser retirada. Determine qual a probabilidade de se retirar uma bola que tenha um número par e múltiplo de 3. Prontinho. Então, pessoal, quando você pega a sua questão, você tem como seu experimento aleatório, você tem como seu problema uma urna que contém bolas enumeradas de 1 a 15. Então, na hora de retirar essas bolas, eu quero retirar um número que seja par e múltiplo de 3. O meu evento é ser par e múltiplo de 3. Mas o meu espaço amostral são as bolas que estão enumeradas de 1 a 15. Então, o meu espaço amostral é composto de 15 possibilidades. Onde dessas 15 eu procuro o número par que seja múltiplo de 3. Aí eu te pergunto, daqui, quem é par? 2, 4, 6, 8, 10,
12, 14. Daqui, quem é múltiplo de 3? 3, 6, 9, 12, 15. Ok? Então eu já separei quem era par e já separei quem era múltiplo de 3. Aí agora vem a pergunta: qual desses são pares e múltiplo de 3? Quem faz parte das duas situações? Esse aqui, ó. E 12. Esse aqui, ó. Ok? Então, de todas as minhas respostas possíveis, aquele que é par e múltiplo de 3 é o número 6 e o número 12. Então, na hora de calcular essa probabilidade, tu só precisa fazer o quê? A probabilidade é o evento é composto de duas situações, de dois números, de um total de 15. Então, essa probabilidade ela é de 2 quinzeavos. Você acabou aqui, chegando na fração. Mas chegando na fração, eu também posso transformar em número decimal. Então, se tu pegar 2 e dividir por 15, tu vai encontrar, sabe que número? Deixa eu pegar aqui, tá? Que eu já fiz pra gente adiantar. 0,1333333. Eita, Edilson, eu encontrei uma dízima periódica. Por mim não tem problema nenhum. Eu pego a minha vírgula, pulo duas casas e tenho um valor de aproximadamente 13,3%. Tá certo? Edilson, por que tu coloca aproximadamente? Porque não é um valor exato. Não é um número decimal exato. É uma dízima periódica. Então você dá um valor aproximadamente. Tá certo? Então observe que a essência, tá certo? A essência, a aplicação, o conceito de probabilidade é muito fácil, pessoal. O conceito de probabilidade é muito fácil. É só você pegar o evento e dividir pelo espaço amostral. Tá certo? Vou fazer a última questão da tarde e vou deixar as outras duas para vocês. Tá bem? Posso colocar na tela? Pode sim. Questão 4. Questão 4 diz o seguinte: um casal pretende ter filhos. Sabe-se que a cada mês a probabilidade da mulher engravidar é de 20%. Qual é a probabilidade dela vir engravidar somente no quarto mês de tentativas? Pode tirar. Edilson, eu li a questão. O meu experimento aleatório é a mulher tentar engravidar. E qual é o meu evento? Ela só vai vir engravidar no quarto mês. E qual é o meu espaço amostral? 4 meses tentando. E como é que eu faço para aplicar que a probabilidade é o evento dividido pelo espaço amostral? Não é por esse caminho que a gente resolve. Eu vou começar a introduzir para vocês questões que a gente requer um outro mecanismo de resolução. Ou seja, um outro algoritmo de resolução. Tá certo? Você precisa, pessoal, se apegar, você precisa resolver o máximo de questões possíveis para que quando caia uma parecida com aquela, você já saiba resolver. Tá certo? Então, essa questão de probabilidade a gente resolve com o assunto anterior, análise combinatória. Beleza? Então, ó, a questão diz que o casal, ele pretende ter filhos e ele vai passar 4 meses tentando, ó. Tá aqui o primeiro mês de tentativa, o segundo mês de tentativa, o terceiro mês de tentativa e o quarto mês de tentativa. Beleza?
É dito que a probabilidade de uma mulher engravidar, ela é de 20%. A probabilidade dela engravidar é de 20%. A probabilidade dela engravidar é de 20%. Logo, então, porém, bote seu tic-tac para pensar aí. Se a probabilidade dela engravidar é 20, a probabilidade dela não engravidar é quanto? Quanto eu estou escutando aqui vocês dizendo? 80. Por quê, pessoal? Lembra que eu disse a vocês que probabilidade sempre vai estar entre 0 e 1? Ou seja, entre 0% e 100%. Se 20% é a probabilidade dela engravidar, a probabilidade dela não engravidar é 80, porque 20 com 80 dá 100. Então, esse é o segredo dessa questão, tá certo? A probabilidade de engravidar 20, logo a de não engravidar 80. Juntando os dois aí, né, para dar os 100. Então, a questão diz o seguinte: qual é a probabilidade dela só vir a engravidar no quarto mês? Então ela só vai engravidar aqui, ó, no quarto mês. Ou seja, ela só vai usufruir dos 20% lá no quarto mês. Por quê? Porque no primeiro mês ela não consegue 80. No segundo mês ela não consegue 80. No terceiro mês ela não consegue 80 de novo. Ela só vem conseguir engravidar no quarto mês. Então, essa é um tipo de questão que você vai se deparar. Que você tem a probabilidade, mas que a maneira de resolver é com análise combinatória. É com PFC, com o princípio fundamental da contagem. Tá? E agora tem uma parte que muita gente erraria se fosse fazer. Mesmo conseguindo identificar isso aqui, que é multiplicar as porcentagens. Pessoal, 80% vezes 80% vezes 80% vezes, eita, aqui é 20, né? Já ia passando direto, vezes 20%. Você tem que colocar na sua cabeça o seguinte: não se multiplica a porcentagem. Não se multiplica a porcentagem. Você tem que transformar a porcentagem em número decimal, multiplica e depois transforma de novo, tá certo? Se você multiplicar 80 vezes 80 vezes 80 vezes 20, vai dar um número enorme, tá certo? Então pegue esse número que está em porcentagem, transforme ele para decimal. Olha, 80% é 0,80 ou 0,8 vezes 0,8 vezes 0,8 vezes 0,2, tá certo? Então, primeiro transforma a porcentagem para número decimal. Quando você multiplica tudo, 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8, 512. 512 vezes 2, 1024. Quando tu multiplicar isso tudinho, tu vai ter 0,1024. E 0,1024, quando eu destransformo, quando eu boto de volta para a porcentagem, quando eu pulo as minhas duas casinhas, eu tenho como resposta 10,24%. Tá certo? E aí, eu encerro a aula de hoje trazendo só uma dificuldadezinha a mais daquilo que a gente viu. Só recapitulando, probabilidade, como é que calcula? Dividindo o evento pelo espaço amostral. Todas as questões, Edilson, vão ser fáceis, feito essa que tu está mostrando pra gente hoje? Claro que não, né, pessoal? Estou começando hoje. Primeiro dia é hoje, tá certo? A gente vai aumentando as dificuldades e vai vendo as outras variações de probabilidade, certo? Probabilidade condicional, probabilidade da união de dois eventos, tá certo? Então, outras situações, probabilidade de números que não têm a mesma chance de acontecer, como alguém me perguntou lá no começo. A urna, as bolas numeradas de 1 a 15, todas tinham a mesma chance de acontecer, mas tem aquelas que não têm a mesma chance de sair. Então, tudo isso vai depender de questão para questão. Pessoal, probabilidade é uma infinidade de questões. Existem livros inteiros só de probabilidade, tá certo? Então a gente vai ver
gente vai estudar, a gente vai trabalhar a maioria das questões que são cobradas no Enem, que são cobradas no SSA, que são cobradas no... Live pelo Instagram tem dessas coisas, né? Quando chega uma hora, ela encerra sozinha. Então, pessoal, já estava finalizando, tá certo? Já estava finalizando. Estava dizendo e trazendo para vocês que existem muitas situações, muitas questões de probabilidade que a gente vai ver, que a gente vai se deparar, que a gente vai resolver. Obviamente que vão existir muitas outras que não vai dar para a gente abordar, mas aquela necessidade básica, aquele conhecimento que você consegue resolver várias questões que vocês serão cobrados daqui para frente, a gente vai conseguir fazer, tá certo? Então, só lembrando a vocês que sexta-feira eu tenho encontros por turma, terça-feira que vem eu tenho live novamente, tá certo, pessoal? Um abraço, beijo para todos vocês e até o nosso próximo encontro. Ah, sim, eu deixei 2 questões nessa primeira página, tá? Terminem ela em casa que a gente vê no nosso próximo encontro. Tchau, tchau, beijo.